Bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bora começar mais um dia. Bom dia, Lê. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Celoir. Bom dia, Aline. Bora, gurias, bora rezar. Alguém me dá um ok aí, gurias, das gurias que me deram um bom dia, estão com o celular aí fácil, só me digam se estão me vendo e me ouvindo bem pra gente conseguir. Sim, Lê? Beleza, obrigada, Lê. Bora rezar então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia para amar, mais um dia para servir, Senhor. Mais um dia para santificar, mais um dia para te buscar, Senhor, para amar os nossos. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas pelo dom da nossa vida, somos gratas pelo dom da vida do nosso marido, Senhor. Somos gratas pela vida dos nossos filhos, Senhor. Por tudo que Tu tens feito na nossa vida, na nossa história, por esses dias de oração, Senhor, por Te conhecermos. Obrigada, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Pedimos nessa manhã, Senhor, que a Tua graça venha sobre nós, que a Tua graça nos alcance. Cobre-nos, Senhor, com Teu preciosíssimo sangue. Que o Teu sangue, Senhor, seja para nós cobertura e proteção. Nós pedimos, Senhor, que o Teu sangue nos socorra onde nós necessitamos, Senhor, onde nós precisamos, onde nós temos necessidade nessa manhã, Senhor. Onde nós estamos fracas, onde nós estamos fragilizadas, Senhor, onde nós necessitamos de cura, onde a nossa família necessita de proteção, Senhor, nós clamamos a proteção do Teu preciosíssimo sangue. Cobre-nos, Senhor, com Teu precioso sangue. Eu vou convidar vocês, gurias, para a gente ir colocando debaixo do sangue de Jesus os nossos pensamentos. Você vai falando: Jesus, eu coloco debaixo do Teu sangue os meus pensamentos, a minha saúde. Se você está com algum problema de saúde, vai pedindo o sangue de Jesus sobre o seu corpo. Se você está cansada, agitada, vai pedindo o sangue de Jesus. Pede também pelo teu marido, pelos teus filhos. Se você tem familiares que você está preocupada, que estão doentes, situações complicadas, vai colocando agora tudo debaixo da proteção do sangue de Jesus. A gente pode ir pedindo também sempre, né? Quando a gente começa o dia. Geralmente eu faço só. Hoje eu estou incentivando vocês a fazerem junto comigo. A gente pode pedir sempre pelos nossos deslocamentos, pelos meios de transporte, pelas escolas, creches dos nossos filhos, né? Todos os ambientes de estudo, de convivência. Aquelas mulheres que estão rezando pela reconciliação, que o marido está fora de casa, você vai entregar aqueles lugares que seu marido vai estar hoje. Você vai pedir o sangue de Jesus entre ele e todas as más influências, más amizades, que o sangue de Jesus afaste mesmo do seu marido, dos seus filhos. Toda má amizade, todo mau conselheiro, toda má influência. Sim, Senhor, nós clamamos o Teu sangue sobre toda a nossa vida, todas as áreas das nossas vidas. Senhor, colocamos aqui todos os casais da nossa lista de intenções. Cada um dos casais que nós temos aqui, os nomes anotados, Senhor. Nós clamamos o Teu sangue precioso sobre cada um. Clamamos sobre os filhos destes casais, Senhor. Cobre com o Teu sangue, cobre as nossas casas com Teu sangue precioso. Vai tirando, Senhor, de dentro das nossas casas todo espírito de impureza, Senhor. Todo espírito tentador de impureza. Todo espírito tentador de discórdia, de briga, de raiva, de desunião.
todo espírito maligno, Senhor, que vem e se coloca para dividir os nossos casamentos, que se coloca dentro dos nossos lares, Senhor. Todo espírito tentador, Senhor, que durante o dia fica soprando no ouvido dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos ouvidos, Senhor, palavras que nos afastam de Ti, que nos afastam da verdade, que nos induzem ao erro, às más decisões, às más escolhas. Senhor, nós clamamos o Teu sangue agora. Vem em nosso socorro, Senhor, lava nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, o nosso coração com o Teu preciosíssimo sangue. Vem em nosso socorro, Senhor, vem em nosso auxílio. Que o Teu sangue, Senhor, desmanche todo o mal, Senhor. Que o Teu sangue afaste todo o mal, Senhor, afasta todo o mal das nossas casas, dos nossos relacionamentos, Senhor. Nós clamamos que o Teu senhorio seja estabelecido mais uma vez no nosso casamento, na nossa casa. Jesus, nós declaramos, Tu és o Senhor. Jesus, Tu és o Senhor do meu casamento, Tu és o Senhor da minha casa, Tu és Senhor da minha vida, Tu és Senhor da minha história. Tu és o Senhor na vida dos meus filhos. Tu és o Senhor da minha família. Eu Te declaro Senhor, Jesus, em todos os lugares, de dentro da minha casa, o espaço físico da minha casa, Senhor. Caminha, Jesus, dentro das nossas casas hoje. Entra nas nossas casas hoje, Senhor, e vai purificando os ambientes, Senhor. Entra dentro das nossas casas, Senhor, e vai curando as nossas discórdias, vai enchendo com a Tua presença, Senhor. Vai enchendo, Jesus, com a Tua presença as nossas casas. Lava-nos, Senhor, com Teu preciosíssimo sangue. Vem, Senhor, em nosso auxílio, vem, Senhor, em nosso socorro. Nós colocamos, Senhor, os nossos matrimônios diante de Ti e clamamos a Tua intervenção, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha transformar os nossos casamentos, Senhor. Onde houver discórdia, briga, desentendimento, mágoa, raiva, Senhor, vem transformando essas realidades. Nos ensina, Senhor, nos ensina com as nossas palavras, com os nossos atos e atitudes, a fazer a nossa parte para a transformação, Senhor. Nos conduz, Senhor, nós precisamos ser conduzidas por Ti, Senhor. Nós clamamos essa graça, Senhor, de sermos mulheres conduzidas pelo Teu Espírito, Senhor. Nos conduz com o Teu Espírito, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser ajudadora, a ser apoiadora, a ser influenciadora dos nossos maridos, Senhor, para a santidade. Nos dá, Senhor, nos devolve, Senhor. Tantas mulheres até perderam isso, Senhor, dentro do casamento. Essa capacidade de conduzir os maridos, de influenciar os seus maridos para a santidade, para o bem. Restaura, Senhor. Restaura essa característica tão nossa, Senhor, tão dada por Ti. Restaura, Senhor, os laços dentro do nosso casamento. Restaura a nossa intimidade, Senhor. Restaura o afeto, restaura o desejo, Senhor, a cumplicidade, o bom humor, a sadia convivência, a capacidade de elogiar um ao outro. Senhor, restaura isso em nós, restaura dentro dos nossos casamentos. Vem em nosso socorro, Senhor. Nós clamamos, vem em nosso socorro com o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo que faz novas todas as coisas, Senhor. Venha fazer nova a nossa história conjugal, venha fazer novo o nosso casamento. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, nós pedimos essa graça de serem feitas novas todas as coisas dentro do nosso casamento, dentro da nossa comunicação. Venha em nosso socorro, Senhor. Venha em nosso socorro. Venha em nosso auxílio, Jesus. Venha em nosso auxílio. Eu, rezando com vocês, me veio no coração essa palavra aqui, gurias, que está em Efésios 5, versículos 17 e 18, diz assim: Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo, Efésios
5:18. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Eu já falei isso algumas vezes, quero trazer novamente, né? Tem um livro que chama... Acho que é A Mulher Controlada pelo Espírito. Ixi, eu pra lembrar de nome. Gurias, você sabe o que aconteceu hoje de manhã comigo? Tô bem cansada hoje de manhã. Eu esqueci de colocar o relógio de despertar ontem. Eu só acordei porque meu marido tinha treino. E geralmente o meu marido levanta às 7, mas como ele tinha treino hoje às 7, ele colocou pra despertar às 6:20. Gurias, eu acordei num susto. Eu tô meio sonolenta. E aí, mas assim, já que eu levantei, já fui rezando, né? Já fui fazer um café ali, rezando, clamando socorro do Espírito Santo. Eu tô meio lenta agora para lembrar o nome do livro. É um livro que fala sobre o temperamento. Vocês conhecem a teoria dos 4 temperamentos? Sim. Na teoria dos 4 temperamentos, a gente tem um temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, né? A gente pode até... eu acho que amanhã eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor, tá? Amanhã eu vou explicar o que são as 5 linguagens, vou explicar cada uma das linguagens e vou dar um jeitinho de entregar para vocês os testes para que vocês consigam fazer e descobrir a linguagem de vocês e a linguagem do marido, tá? Para os maridos que quiserem fazer o teste também. Mas hoje eu vou falar agora de uma outra teoria que é das 4 temperamentos, né? E esse livro é um livro super antigo, acho que da década de 70, 60, é bem antigo, tá? Mais antigo que eu. E aí esse livro fala sobre a mulher ser conduzida pelo Espírito Santo, né? Independente do seu temperamento, né? Então, tem o livro Cris. Então, amanhã a gente vai falar sobre o livro das 5 linguagens. E eu vou tentar trazer para vocês uma atualização, né, com mais 2 linguagens, que não são do autor do livro, mas são de uma outra pessoa muito boa, um baita terapeuta e formador de terapeutas aqui do Brasil, de terapeutas de casais. Vou tentar trazer para vocês essas outras 2 linguagens, vamos ver se eu vou dar conta, que faz bastante sentido. Mas na teoria dos 4 temperamentos, a gente vai aprender que cada pessoa tem um temperamento e que esse temperamento ele é imutável, né? É uma característica que a gente carrega e esse temperamento que a gente carrega tem várias características, né? Algumas positivas, algumas negativas. E aí lá nesse livro, em certo momento, a autora fala da gente não ser determinista, sabe? Porque isso é um grande problema. Quando a gente começa a falar sobre temperamentos, a gente entra num determinismo assim, eu sou avoada, por exemplo, eu sou sanguínea. Sanguínea é meio avoado. Eu sou avoado. Sou inconstante, característica do sanguíneo, ser inconstante, né? Ser meio desordenado, ser muito falador, ser expansivo, tudo isso eu sou, né? E aí eu posso me apoiar nessas características negativas e dizer assim, é por causa disso, né? É porque eu sou sanguínea. Eu não consigo ter uma vida de oração constante porque eu sou sanguínea, né? No fim das contas, até foi Deus que me fez assim, né? Então é muito difícil para mim. Então nesse livro, ela tem um trecho que ela fala sobre isso, da gente não viver nesse determinismo, assim, né? Não, se eu sou assim, como é que é aquele complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, lembra, né, dessa música? Às vezes a gente entra nisso, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, só se eu nascer de novo. Muitas vezes eu já ouvi, inclusive, essa expressão da boca de algumas mulheres, olha, pra eu mudar, só se eu nascer de novo. E eu adoro quando alguém fala isso, porque eu digo, foi exatamente isso que Jesus falou. Que para entrar no céu, inclusive, precisa nascer de novo, né? Então a gente tá no caminho certo, é nascer de novo. Só que a gente não nasce de novo da nossa própria carne, agora a gente nasce do Espírito. A gente precisa passar pela graça do Espírito Santo, ser uma mulher conduzida pelo Espírito Santo. É preciso nascer de novo, né? É preciso colocar essas características negativas do nosso temperamento, do nosso comportamento, né? Às vezes as coisas que a gente foi ensinado uma vida inteira a ser de um jeito que são ruins, são equivocadas, né? É preciso colocar isso agora diante do Senhor e compreender se é vontade de Deus que a gente viva desse jeito, né?
A gente precisa ter a sabedoria de começar a nos colocar as nossas questões, o nosso jeito de ser, o nosso temperamento, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de encarar as coisas, agora diante do Senhor, e medir se esse nosso jeito, todo do jeito que ele é, a gente está conseguindo explorar bem o que Deus nos deu, ou a gente está levando para o pior lado, né? É preciso ser controlada pelo Espírito Santo, né? O nosso temperamento, a nossa história não pode determinar, né, o nosso comportamento. Quem tem que determinar o nosso comportamento é o Espírito Santo, né? A gente precisa buscar uma transformação do nosso interior, do nosso comportamento, pela graça do Espírito Santo. E é isso que esse versículo está falando. Ele não está falando aqui apenas de uma bebedeira, da embriaguez física. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Nesse livro, ela traz essa comparação e fala: o que é tu tá embriagado? Quando uma pessoa está embriagada, ela é dominada pelo álcool, né? Então, o jeito dela, você já viu alguém embriagado? A gente tem até as fases da embriaguez, né? Quando a pessoa começa a ficar um pouquinho mais solta, começa a ficar um pouquinho mais alegre, começa a falar um pouquinho mais, a gente já vê que o álcool está exercendo um certo domínio sobre a pessoa. De repente, a pessoa começa a ser a alma da festa, começa a fazer palhaçada, começa a brincar, né? A gente já viu alguém embriagado assim. Se solta bem, a gente já vê que não é a pessoa que está dominando mais as suas próprias palavras e pensamentos, mas já é o álcool falando, já é o álcool dominando ela. E quanto mais ela beber, mais dominada pelo álcool ela vai ficar. Então, o que vai acontecer? Ela pode depois se tornar agressiva, ela pode se tornar chorona, ela pode dar fiasco, né? Ela pode, às vezes, brigar, bater em alguém, incomodar todo mundo que está ao redor. A gente sabe que uma pessoa, por exemplo, que está embriagada não pode dirigir, por quê? Porque todos os reflexos dela estão alterados. Ela já não enxerga como tem que enxergar, ela já não fala como tem que falar, ela não raciocina como tem que raciocinar, ela não se mexe como ela se mexeria normalmente. Por quê? Porque o álcool está dominando o corpo dela. A gente já viu, com certeza, você já viu pessoas tão embriagadas, tão dominadas pelo álcool, que elas caem na rua e ali elas ficam. A gente vê que a pessoa está dormente. Pode ter sol em cima, pode ter chuva, pode ter frio, a pessoa está completamente amortecida pelo álcool. É dessa condição que a palavra está falando. Sobre um domínio sobre o corpo, um domínio sobre a personalidade, um domínio sobre a fala, um domínio sobre todos os sentidos. A gente tem aqui São Paulo dizendo, olha, como o álcool domina a gente a esse ponto. Eu quero falar para vocês que o Espírito Santo, a gente tem que se encher e se embriagar do Espírito Santo a tal ponto que a gente seja então dominada por ele. Que então os nossos sentidos sejam dominados pelo Espírito Santo. Que então a nossa forma de falar seja dominada pelo Espírito Santo. A nossa forma de encarar a vida, um bêbado acha graça de tudo, né? Porque ele está dominado pelo álcool, ele já não está concatenando uma coisa com a outra. O entendimento dele está dominado pelo álcool. Todas as funções cognitivas dele vão ser alteradas pelo álcool, pelo domínio do álcool. São Paulo está falando aqui para a gente se encher do Espírito, da mesma forma. Que o Espírito Santo nos domine dessa maneira. Que a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de educar os filhos, a nossa forma de olhar. Quantas vezes, gurias, a gente não precisa emitir uma palavra de desaprovação, mas os nossos olhos, as nossas feições são capazes das piores críticas. O nosso olhar pode fuzilar o marido. O nosso olhar de desaprovação para os filhos, né? Eles sabem de nos olhar o que está acontecendo. Então, o nosso olhar, as nossas feições, a nossa forma de falar, a nossa forma de corrigir as coisas, a nossa forma de compreender a vida, compreender as coisas todas, as atitudes dos outros, as nossas próprias atitudes, tudo precisa ser
dominado pelo Espírito Santo, sem determinismos. Ah, mas é que na minha família, ah, mas é que do jeito que eu fui criada, ah, mas é que eu sofri esse trauma, ah, mas é que eu preciso dessa cura, ah, mas é que o meu temperamento. A gente consegue dar um monte de desculpa por aquilo de ruim que a gente faz. Mas também a gente é juiz rápido da vida do outro, né? A gente não consegue ser advogado de defesa do outro. Pra gente, a gente é advogado de defesa. Agora, pro marido, geralmente a gente é acusação, né? Rapidinho a gente acusa de tudo, sem olhar para esses detalhes muitas vezes, né? Pra gente, a gente tem essa capacidade. Pro marido, a gente não tem. Então, agora a gente tava rezando e eu lembrava dessa palavra, né? Durante todos esses dias de lives e de oração pelos nossos casamentos, o Senhor tem nos exortado a uma mudança interior, a uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento começa por uma mudança interior. Porque não é fácil para a gente sair de um comportamento onde nós deixávamos que o nosso temperamento, a nossa personalidade, os nossos maus hábitos, às vezes tudo aquilo que a gente aprendeu até meio distorcido da nossa família, coisas que a gente foi aprendendo do nosso próprio imaginário distorcido, a gente vai lá, a gente está vivendo a vida assim, a gente está conduzindo a vida assim, conduzindo o casamento assim. E agora o Senhor Jesus cruza o nosso caminho e diz: para aí, minha filha, vamos ordenar as coisas, me dá as rédeas, deixa eu dominar isso aqui, eu vou te ensinar como viver. E aí o Senhor está nos ensinando. E aí ele está falando do amor, ele está falando de servir, ele está falando de paciência, de silêncio, de falar, de quando falar, de como falar. Ontem eu falei para vocês esses últimos dias tanto sobre a comunicação. A nossa comunicação precisa ser dominada pelo Espírito Santo. Porque a gente é inconstante, a gente toma uma decisão, eu vou fazer diferente. Então tá, eu aprendi, agora eu vou fazer diferente. Eu vou cuidar o que eu falo, eu vou cuidar as coisas que eu vou dizer, eu vou cuidar como que eu vou dizer. Eu vou fazer isso aí, tudo isso aí que eu tô aprendendo, tudo isso aí que a Jéssica falou, eu entendi, eu vou fazer. E aí a gente arranca com vontade, a gente arranca 200 por hora. A gente quer fazer, a gente começa a fazer, só que a gente quer um resultado super rápido. E eu vou falar pra vocês, às vezes o resultado não é rápido. Pra algumas vai ser. Pode ser que para você não seja. Pode ser que você tenha que ficar muito tempo, agindo diferente, rezando, jejuando, até que haja transformação na vida do seu marido. Eu já tô te avisando. Aí o que acontece? A gente faz uma, faz duas, faz três, daqui a pouco, e presta atenção numa coisa. O nosso adversário, o adversário dos nossos casamentos, ele vai nos tentar para a gente sair desse lugar que a gente está se colocando agora, que é um lugar de ser dominada pelo Espírito Santo. Ele vai querer nos dizer que não vai ter efeito, que não vai dar certo, que a gente é boba, que a gente é besta, que a gente está perdendo tempo, que a gente está sendo humilhada, que a gente está sendo boba de fazer isso, que não vai mudar. O que o demônio te fala? Você tem noção disso? Você já consegue identificar quando é a voz dele? Quando ele começa a colaborar com as caraminholas da tua cabeça? Quando ele entra com aquela colaboração e aquele incentivo para te largar tudo? Ou pelo menos para te fazer mal feito, aquilo que você já sabe que tem que ser feito mal feito? Bem feito? Ele fala para você fazer mal feito? Você sabe, você consegue identificar a voz do tentador? A voz do tentador, às vezes, ela é muito parecida com a nossa. Ele gosta de disfarçar a voz dele, pra gente pensar que é coisa da nossa cabeça, pra gente pensar que é a gente que tá sentindo aquilo, pra gente não se dar conta de que ele tá trabalhando. Olha que bonito que a Renata tá falando. Eu orei durante 15 anos pelo meu casamento e hoje ele é um servo de Deus, caminhamos juntos na igreja. 15 anos. Tem as que rezam 20, tem as que rezam 30. É isso aí. O que eu tô ensinando pra vocês nesses dias é pra gente tentar encurtar esse caminho, pra gente saber colaborar. Às vezes eu vejo mulheres, não tô dizendo que é o teu caso, tá, Renata?
Mas às vezes eu vejo mulheres e sabe, gurias, que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Muito do meu ministério é por causa disso que eu vou falar agora, tá? Eu me criei dentro do ambiente católico, dentro de ambiente de oração, dentro da renovação carismática. Ambientes de oração, ambientes de revelação, ambientes de escuta a Deus, ou pelo menos, né, a tentativa disso. E o que eu mais vi foi o seguinte: mulheres, tá, dentro do ambiente religioso, e a minha pregação ela é muito voltada para mulheres dentro de ambiente religioso, por causa disso que eu vou falar para vocês agora. O que eu mais vi foi mulheres pedindo para Deus fazer, clamando a Deus para que Deus fizesse, e ao mesmo tempo elas fazendo todo o oposto do que devia ser feito. Elas jogavam a bola para Deus e nas atitudes delas, elas não colaboravam para que a vontade de Deus acontecesse. Era sempre um esperar que Deus faça. E não estou dizendo de todas, né? Mas uma grande maioria. Uma grande maioria. E em atendimentos, em escuta de mulheres, né, essa grande angústia dos casamentos desestruturados de mulheres que serviam a Deus. E o que eu comecei a perceber na vida dessas mulheres? Essa desordem do comportamento. Mulheres, inclusive, que iam buscar muito a Deus para fugir dos problemas de dentro de casa, para não resolver o que tinham que resolver em casa, né? Uma priorização de Deus equivocada. Porque, inclusive, deixavam bem uma fuga, assim, né? Eu vou deixar de servir em casa para servir na igreja. Né? E é tão equivocada essa visão, porque é claro que nós podemos e até devemos, e Deus vai nos chamar e a gente pode servir na igreja, né? Beleza. Mas isso tem que partir de Deus com equilíbrio na intenção correta. E eu comecei a perceber mulheres que davam tudo para a igreja, tudo para Deus, tudo na oração, e não sobrava nada para a família, não sobrava nada para o marido, ou sempre numa reclamação, né? Isso está muito equivocado, gurias. Isso está muito equivocado. As coisas que eu comecei a falar, e o meu objetivo na pregação para mulheres cristãs, católicas aqui, é justamente para tentar a gente encurtar esse caminho, porque eu vi mulheres que rezaram anos não alcançar, porque são umas santas na igreja, mas em casa são mulheres insuportáveis, sempre cobrando, sempre criticando, se sentindo superiores, sabe? O demônio, ele sempre vai nos tentar para nos tirar. Ó, o que a Rê falou. Agora a Renata confirmou, disse que podia não ser o caso dela, mas ela tá dizendo que é. Sim, eu só pedia pela mudança dele, mas eu não fazia nada por isso. Vocês estão entendendo? E isso foi o que me levou a vir falar sobre casamento e relacionamento para mulheres cristãs. Porque a gente quer jogar a bola para Deus fazer tudo, gurias, e Deus não vai fazer tudo. Não adianta. Vai passar pela nossa conversão, e isso é conversão verdadeira. Às vezes a gente acha que a gente é convertida porque a gente está enfiada dentro da igreja. Só que a conversão verdadeira, ela vai acontecer na nossa vocação. E a gente não é freira, a gente não é irmã religiosa. A gente é mulher casada. E a mulher casada coloca Deus em primeiro lugar. E depois vem, sim, a família. Só que colocar Deus em primeiro lugar não é colocar o serviço na igreja em primeiro lugar. A gente é assim, ó. Aí a Renata completa aqui. Há um ano que comecei a me transformar e assim ele se transformou. Bingo! É disso que eu tô falando. E é por isso que eu tô dando esses macetes pra vocês. Pra gente tentar encurtar este tempo de luta. Porque, gurias, só rezar não adianta. Eu tô sendo muito sincera com vocês e muitas pessoas podem até não entender, se ofender com o que eu vou falar. Não tô nem aí. Eu realmente não me preocupo com o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu tô aqui para tentar ajudar a maior parte de mulheres, o maior número de mulheres, tá? A entender que a gente tem a oração e a gente tem o nosso comportamento. O nosso comportamento, a nossa vida de oração,
a forma como a gente fala, como a gente trata o marido, como a gente trata os filhos, como a gente conduz o humor da nossa casa, como a gente se esforça para fazer a vontade de Deus na nossa vocação. Essa é a nossa vocação. A gente é chamada a ser esposa, ser mãe. Então, dentro da nossa casa, a gente vai dar o nosso melhor. Quantas vezes, gurias, eu vi mulheres dando o melhor, dentro da igreja, dentro de movimento, dentro de grupo. 3, 4, 5 dias por semana na igreja. Vários finais de semana. Eu me lembro, eu vou falar do que eu conheço, porque esse foi o ambiente que eu cresci, tá? Esse foi o ambiente que eu cresci, desde a minha infância. Minha mãe era uma mulher, vocês já sabem, separada. Era eu, a minha mãe e minha irmã. Então, minha mãe sempre nos levou, a gente sempre esteve em retiros, a renovação carismática sempre foi um movimento de muitos encontros, muitos retiros, muitas formações. E a gente não tinha um pai em casa esperando, a minha mãe não tinha marido em casa esperando. Minha mãe mergulhou de cabeça e a gente foi junto. E eu conheci o meu marido dentro desse movimento, jovenzinhos ainda. Então a gente fez muito retiro de jovens, a gente trabalhava com jovens, a gente viajava, fazia retiro, ia para acampamento na Canção Nova, sabe? Essas coisas, tudo a gente fez muito, eu e meu marido. Ainda como namorados, depois noivos, depois casamos, tudo fazendo coisa na igreja. E aí, quando eu tive os meus filhos, que eu comecei, minha filha já nasceu assim, na barriga, eu nunca parei de servir a Deus. Meu marido foi coordenador diocesano e eu lembro que tinha compromisso todas as noites. O nosso grupo de oração nos exigia pelo menos 3 reuniões semanais. Pelo menos. Reuniões à noite, né? No mínimo a gente tinha 3 reuniões durante a semana. Aí acontecia mais uma coisa, daí tinha mais uma outra coisa, daí ele com um cargo dentro do movimento, a gente estava sempre na igreja. E era bom? Era muito bom. Era muito legal. A gente se sentia motivado, movido pelo Espírito Santo, era uma graça. Todo final de semana tinha coisa. E aí, quando veio a Alice, a gente estava naquele ritmo ainda, mas eu comecei a dar uma certa diminuída. Mas ela era pequenininha, ela ia com a gente para cima e para baixo. Eu lembro que no dia que o João foi escolhido coordenador diocesano, a Alice tinha pouquinhos meses, ela estava no bebê conforto, eu estava assim bem recém-parida. E a gente estava lá e assumindo compromissos e fazendo coisas na igreja, e servindo a Deus, e servindo a Deus, servindo a Deus. E aí veio o Isaac e a gente trabalhando na igreja, servindo a Deus, fazendo as coisas, e aquilo começou. E aí eu comecei, né, a dar já uma medida, uma diminuída. Mas quando os filhos são bem pequenininhos, eles vão acompanhando a gente, é até gostoso, a família toda dentro da igreja, tal, fazendo as coisas. Né? Mas começou a pesar. Começou a pesar pra gente aquilo ali, aquela rotina intensa. A gente tava sempre cansado, não conseguia cuidar de uma alimentação direito. Olha, vocês entendam o que eu vou falar, tá? Vocês entendam o que eu vou falar. Eu tô falando da minha história. Tô compartilhando com vocês um pouco da minha história. A gente tava tudo assim meio desordenado na alimentação, tava meio desordenado, não tinha atividade física, né? Não tinha. Era só igreja. E fazendo coisa, e fazendo retiro. E aí eu tive eu tava com a Alice e o Isaac pequenos. E aí eu tive o convite do coordenador estadual para assumir a coordenação do Ministério de Oração por Cura e Libertação no estado do Rio Grande do Sul. E eu tinha 2 pequenininhos na época. E eu lembro que eu disse pro Paulo me acabou, um queridão ali de Novo Hamburgo, eu disse, Paulo, tu tem certeza, tu entende que eu não vou dar o que uma pessoa com os filhos criados daria, uma pessoa, ou que não tenha filhos, eu não vou, porque ali eu já tava assim, ó, colocando o pé no freio, dele, não, eu entendo, eu disse, tu entende que pra onde eu for, eu vou levar meus filhos junto, que os meus filhos são muito pequenos pra ter uma mãe por aí, né, só que, sabe, André, a importância de levar a vida em equilíbrio, não tinha equilíbrio na nossa vida nesse sentido, por quê? Porque a gente aprendeu que servir a Deus na igreja era o principal. E essa frase eu escutei muito na minha vida. Não se ofendam com o que eu vou falar, não fiquem magoadinhos, tá? Mas compreendam o que eu vou compartilhar com vocês. Eu escutei muitas vezes essa expressão. Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das tuas.
Não é assim. Não é assim que funciona. Aí meu marido teve que ir pisando no freio, porque tava muito difícil a nossa situação financeira, e apareceu a oportunidade dele de fazer mestrado. Se ele fizesse mestrado, ele podia dar aula na universidade aqui, que a gente tem perto da nossa cidade, e ia desafogar pra gente. Mas para fazer o mestrado, ele precisava de tempo, e ele teve que começar a pisar no freio. Ele teve que começar a não servir mais a Deus com tantas pregações, com serviços, ele teve que dizer nãos. E daí sabe o que acontece? E eu vou falar assim, eu não tenho, de verdade, gente, eu não tenho nenhuma mágoa dessas pessoas, tá? Eu nem lembro, assim, a cara delas de quem falou, porque eu sou sanguínea, eu esqueço, mas eu lembro dessa situação que a gente vivia, das pessoas virem falar comigo, puxa, o João tá se afastando de Deus. Cara, meu marido tava em casa, morrendo de estudar, pra botar comida na mesa pra gente, se dedicando, cumprindo o papel dele de chefe da família, nunca faltou uma missa, nunca deixou de se confessar, era um homem que até ontem, tudo que ele falasse, todo mundo ia atrás, mas agora que ele deu um passo atrás e parou de servir tanto na igreja para poder servir a família, ele já estava perdido. Cara, aquilo... E aí eu comecei cada vez mais a ver essas desordens. E aí, quando o Paulo me chamou para coordenar o Estado, o Ministério de Cura e Libertação no Estado, eu disse, Paulo, eu não vou poder fazer sempre. E hoje eu olho, eu não vou poder fazer o que outra pessoa sem filhos faria, ou com filhos criados. Porque meus filhos eram pequenos, e Isaac ainda mamava. Então, pra onde eu ia, eu levava uma menina de 3 anos, 4 anos e um bebê de colo. Ai, gente, o sanguíneo quando quer, ele é imparável, né? E aí, eu lembro que as pessoas começam, quando você é coordenador estadual, as 18 dioceses do Rio Grande do Sul queriam fazer eventos comigo. E eu tinha que ter uma agenda aberta. E hoje eu olho pra trás e eu acho loucura o que eu vou falar. Mas eu olhei pra agenda e disse, eu só vou sair de casa 2 finais de semana por mês. Sabe por quê? Porque até aquele momento, 4 finais de semana, às vezes não era suficiente pra tudo que eu e o João tinha pra fazer na igreja. Isso pra mim é insano. Isso, graças a Deus, meu marido tava comigo. Tem um monte de mulher que o marido nem acompanha e elas vão assim. E eu via isso. E eu comecei a questionar isso no seguinte sentido. Tem mulheres que tudo que eu vou, elas também estão. Mas o marido delas não tá vindo com elas. Elas passam, se tiver 5 finais de semana no mês, os 5 elas estão fora de casa. Quando é que tem almocinho com a família? Quando é que elas estão com o marido? Quando é que elas estão convivendo com a família? Eu tô falando de mulher que tem marido em casa, que tem filho pra criar. E aí... Depois eu diminui para 1 final de semana por mês só saindo. Vocês não fazem noção do quanto eu era assim, exprimida para mudar de ideia, criticada, que eu não podia fazer isso, que eu tava deixando de pregar a palavra de Deus, que eu tava sendo infiel ao chamado que Deus tinha feito, que eu quis entregar várias vezes. No fim, eu fiquei 7 anos coordenando o Ministério de Cura e Libertação no Estado do Rio Grande do Sul dessa maneira. E depois de um tempo até eu ficava meses sem sair de casa. Por quê? Porque pra mim Deus começou a falar comigo desse jeito. Eu não sou irmã religiosa. Eu tenho marido, eu tenho filhos. Eu disse sim pra marido e filhos no altar. E essa loucura, vocês me desculpem, tá? Eu vou ser franca com vocês. Isso é insano. É óbvio que a gente pode servir a Deus. A gente tem grupo aqui hoje em dia, a gente tem grupo para famílias, tem grupo para os casais. Hoje de noite é a última noite de oração para casais do ano que a gente faz. Tem grupo para as mulheres. Eu sou catequista na minha paróquia. A gente faz. Mas com equilíbrio. Com equilíbrio. E tudo isso ainda, tá? Eu tô aqui fazendo uma partilha que eu não tinha nem programado para fazer, mas vamos lá, né? Tudo isso... Às vezes a gente aprende dentro do ambiente religioso a só vai pra igreja. E às vezes, gurias, a gente tá tão cansada das situações dentro de casa que é tão mais fácil fechar a porta e ir pro sacrário e esquecer que você tem marido, que você tem filho, que você tem casa, né? É tão mais fácil a gente largar tudo pra trás e dizer que tá ouvindo a Deus e que tá servindo a Deus.
E aí não tem nenhuma mudança no nosso comportamento, e não vai ter porque a gente está em desordem. A ordem das coisas na nossa vida, a hierarquia das coisas, ela tem que estar bem ordenada. Deus vem em primeiro lugar, e Deus em primeiro lugar não é serviço na igreja. Não é igual a serviço na igreja. Serviço na igreja é um chamado, é algo que Deus vai te chamar, Deus vai tocar o teu coração, e na hora certa e do jeito certo você vai medindo. Quem serve na igreja tem que aprender a falar uma palavrinha que é assim, ó, não. N-A-O-T-U. Não. Não posso. Ah, mas vai dizer não pra Jesus. Então tá. Eu sei da minha intimidade com Deus que eu não tô dizendo não pra Jesus. Essa insanidade da gente dar tudo na igreja e não sobrar nada em casa não vai levar a conversão do marido. Você acha de verdade. De verdade. E às vezes os maridos se sentem disputando com Deus. Entende que Deus passa a ser o adversário do marido? O marido quer essa mulher em casa, o marido quer atenção, o marido quer a melhor parte dela, mas ela já deu essa melhor parte lá na igreja. Ela deu atendendo os outros, ela deu nas 1000 Ave Marias, ela deu no grupo de oração, ela deu no retiro, ela deu lá fazendo não sei o que na paróquia. O que ela tinha de melhor, ela já deu pra todo mundo. Que Deus é esse que esse marido vai amar? Ele não tem como amar esse Deus se Deus tá tirando a mulher dele. Não é Deus, entende? Mas ele tá disputando com Deus. E é uma luta bem complicada, né? Convenhamos. Que ele não tem nem chance. Lá na igreja todo mundo gosta da gente, lá na igreja todo mundo acha que a gente é a coitadinha, né? Ai, reza por mim, reza pelo meu marido. Ai, reza pelo meu marido, porque o meu marido precisa de oração. Ai, gente, não é assim que funciona. Esse papo de cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das tuas, é totalmente equivocado, me desculpem. Vai cuidar das tuas coisas. Vai cuidar das tuas coisas, sendo uma mulher dominada pelo Espírito Santo. Não adianta a gente fazer campanha de oração, a gente viver uma vida inteira enfiada dentro da igreja, a gente comungar todo domingo, se isso, tá, não transparece nas nossas atitudes, na nossa forma de falar, no nosso jeito de ser. Os nossos filhos, o nosso marido, eles têm que ter o melhor de nós. O nosso melhor. A nossa melhor energia. Aquilo que tem de principal da gente tem que ser pro marido primeiro e depois pros filhos. Família é coisa de Deus. Sabe que São João Paulo II tem um pedacinho da vida dele que ele tá com aquele secretário dele, né? Que depois escreveu o livro. Não vou lembrar o nome do livro, mas é um livro muito bacana de São João Paulo II, que conta a vida dele, que conta os trechos que esse secretário viveu com ele. Eles estão comendo e ele diz assim: será que algum dia vão lembrar de mim? Olha, né? Olha, a gente é apaixonado por João Paulo II do jeito que a gente é. E aí, ele diz, com certeza, acredito que sim. Ele disse, se lembrarem de mim, eu gostaria de ser lembrado como o Papa das famílias. Ai, me emociono. O Papa das famílias. Vocês têm noção que a humanidade começa com um casal? Vocês têm noção que a principal comparação de Cristo com o seu povo é de um casamento? O noivo e a noiva. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que Jesus, o próprio Deus encarnado, quando veio para essa terra, nasceu numa família? Que Deus quis ter pai e mãe? Que jeito que família não é o principal, gente? Que jeito? Se não tem como sinalizar mais. A gente tem um livro bíblico que são só cânticos de amor, cânticos apaixonados, o Cântico dos Cânticos. A gente vai ter várias histórias de amor, inclusive, dentro da Sagrada Escritura. A igreja é a noiva de Cristo. Isso é um mistério profundo que a gente nem alcança. O casamento, a família, a gente sabe, é a base da sociedade. Por quê? Porque Deus fundou a humanidade a partir de um casamento. A partir lá de Adão e Eva foi de onde Deus começou tudo. Então a nossa família é desejo de Deus, o nosso casamento é desejo de Deus.
E a gente precisa olhar para ela com amor e dar o nosso melhor para nossa família, gurias, o nosso melhor, a nossa maior energia, o nosso cuidado, o jeito, o bom humor, as atitudes de santidade, a melhor voz, o melhor tratamento é para os de casa. É para quem tá dentro da nossa casa. Quantas vezes as pessoas... E, gente, eu falo isso com propriedade, porque eu não tô falando de uma coisa que eu não vi, que eu não vivi. E isso foi o que motivou meu ministério. É ver mulheres muito piedosas, com famílias totalmente desestruturadas, com casamentos desestruturados, porque não souberam ordenar isso. É primeiro a gente cuidar da nossa vocação. São José Maria Escrivá, ele nos ensina isso de uma maneira tão linda e tão rica, que a santidade é construída. O que eu faço para ser santo? Cumpre o teu pequeno dever de cada momento. Cumpre o pequeno dever de cada momento. Esteja presente naquilo que você está fazendo. Tem gente que... A gente anda tão avoada às vezes, né? Que a gente está fazendo uma coisa dentro da nossa casa ou para nossa família e está reclamando ou está ausente, com a cabeça em outro lugar. Não presta atenção no que o filho está falando, não está presente olhando para aquele filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai passar e passa rápido. Quem tem filho pequeno, deixa eu te dizer... Passa muito rápido, a gente piscou, eles tão grande. O trabalho que tu tá passando hoje vai passar e tu vai sentir saudade às vezes dessa fase da vida. A gente sente saudade até. Passa, tudo passa. Esteja presente no hoje, não vai voltar, nunca mais vai voltar o dia de hoje. A gente só tem o hoje para viver hoje. Aquilo que eu tô fazendo agora. Aquilo que Deus me confiou para fazer hoje. O que você tem para fazer hoje? Me diz. Você trabalha fora? Se trabalha fora, você trabalha dentro também, né? Porque a gente sempre trabalha dentro, né, gurias? Você tem roupa para lavar? Tem roupa para estender? Tem comida para preparar? Já deixou o almoço pronto? Você tem filho para arrumar para ir para escola? Tem que dar jeito no uniforme das crianças? O que você tem para fazer hoje? Cada uma dessas coisas que eu falei, tão bestas parecem, tão pequenas, são caminhos de santidade. Já há muito tempo Deus fala comigo isso. Muito tempo que o meu caminho de santidade está em esfregar as meias sujas dos meus filhos no tanque. É ali que está a minha santidade. Não está em fazer discurso lá na igreja. Lá na igreja, fazendo discurso, as pessoas me aplaudem, eu sou amada, eu sou admirada. Vão pensar que eu sou alguém que eu não sou. A santidade de verdade, ela é construída no escondido do meu lar. Na correria que eu tenho que fazer, na roupa que eu tenho que dar conta, na comida que eu tenho que dar conta, no trabalho fora de casa que eu tenho que dar conta, no carinho que eu tenho que dar pro marido de noite, depois de um dia exaustivo, depois de uma semana exaustiva, no que eu vou entregar pra ele quando eu me entregar pra ele. É aí que mora a santidade. Ir pra igreja fazer as coisas, ser aplaudida é facinho. Ir pra igreja, gurias, me desculpem se isso ofende ou choca vocês, mas isso é verdade. Ir pra igreja, rezar 1000 Ave Maria é bem mais fácil, mas muito mais fácil, do que encarar a montanha de roupa pra dobrar, do que estar paciente dentro de casa, do que ser amorosa, do que fazer um bolo pra família, do que aprender. Sabe, eu era muito ruim de bolo, eu já falei isso, eu era muito ruim de bolo. Bolo era uma coisa que eu não fazia, sempre dava errado. Quando eu tive os meus filhos, eu pensei, cara, meus filhos têm que falar dos meus bolos, eu vou fazer bolo. Deus me ensina a fazer bolo, quero fazer bolo, vou aprender a fazer bolo. Hoje eu faço bolos muito gostosos, é uma marca pros meus filhos. Já contei isso, vou contar de novo. Quando meu filho era bem pequenininho, assim, ele disse pra mim, um dia ele chegou da escola, eu sempre gostei de fazer o bolo pra esperar as crianças chegar da escola, né? E aí, quando eles chegavam os dois juntos da escola, os dois ainda estudavam de tarde, chegavam da escola e aí eu tinha um bolo preparado. E o Isaac era bem pequeno, ele não tava nem no primeiro ano ainda tava no pré-A ou B, eu não me lembro. Ele chegou e disse, mamãe, quando você faz bolo pra mim, quando eu chego da escola e você fez bolo pra mim, eu sinto todo o seu amor por mim. Porque, gurias, vocês sabem disso. Qual é a tua memória afetiva da tua infância? Cheiro do cafezinho da avó? Cheiro de pão caseiro? O bolo que a tua mãe fazia?
uma macarronada que a tua tia fazia, o que é? Nunca é comida, é amor, é a construção de uma memória. Já falei isso pra vocês, colocar um cheirinho no pijama. Eu gosto de ter um cheirinho pra botar na roupa. E eu gosto de ter um cheirinho de roupa só pra eu colocar no pijama e na roupa de cama e na roupa de banho. Pra quando meu marido e os meus filhos pegarem, ter aquele cheirinho pro resto da vida, aquilo ali vai ficar neles. É amor, não é um cheirinho, é amor. Dá trabalho ficar fazendo... Não dá. Não dá. Eu vou perder um tempo. Não vai. Eu tô falando de coisas pequenas, coisas da minha realidade. Mas são essas coisas que fazem da nossa casa um lar. A gente é mulher e a gente é chamada por Deus a fazer da nossa casa um lar. Nessas pequenas coisas, nos pequenos cuidados, na aparência da casa, na nossa aparência, em construir coisinhas assim, aquelas coisinhas da beleza. Decora a tua casa agora pro Natal, pro fim de ano. Enfeita a tua casa. Gente, a minha casa, a gente sempre foi pobre de doer. Eu não sei se a mãe tá nessa live. Mas a minha mãe, a gente morava, esse lugar que a gente morou na nossa vida. Os muquifos de lugar que a gente morou na nossa vida. Os banheiros que a gente morou em casas que nem banheiro tinha. Nem banheiro tinha. Vocês têm noção que a gente não tinha banheiro em casa? A gente morou anos em casa que não tinha banheiro. A minha mãe e minha irmã. E aí... Mas sempre a minha casa estava perfumadinha, cheirosinha, limpa, muito limpa. Minha mãe sempre teve folhagem, minha mãe sempre teve planta em casa, sempre cuidou das plantas, objetinhos de decoração. Se vocês olhassem a minha mãe na rua a vida inteira, nós numa pindaíba, minha mãe sempre estava arrumada, maquiada, no salto alto. Porque o forte da minha família não é a altura, eu puxei a família do meu pai, é tudo baixinha na minha família. Minha mãe tava sempre em cima do salto, nunca faltou um batom, sobrancelhazinha pintada, olho pintado, sempre, sempre. Minha mãe faxineira, trabalhou de diarista a vida toda. Se eu olhava pra ela na rua, ela nunca ia trabalhar com a roupa da faxina, jamais. Ela chegava na casa das patroas dela, dava um susto porque ela era mais bonita, mais bem vestida, mais elegante que as patroas dela. Ela chegava, pedia licença, ia no banheiro e botava a roupa de faxina. Fazia a faxina, terminava a faxina, tirava a roupa da faxina, botava na sacolinha, botava a roupa dela, o salto dela e vamos embora. Detalhe, sempre caminhou a pé, não tinha Uber naquela época, minha mãe nunca aprendeu a andar de bicicleta. Era nos calçamentos ruins, nas ruas ruins, minha mãe sempre em cima do salto. Eu tive uma baita mestra, né, gurias? Tudo isso construiu na gente uma feminilidade imensa. Construiu em mim, na minha irmã, o desejo das coisas que eu faço hoje. Eu tive... A Aninha tá falando, confirma, eu sempre vi a Gô no salto. Sempre, né, Ana? Sempre maquiada, sempre arrumada, sempre no salto. E sabe o que é o doido? Deus sempre honrou a minha mãe. Nunca faltou pra ela. Minha mãe tem cabelo crespo. Um cabelo crespo graúdo, bonito assim, né? Mas, gente, assim, ó, Deus abençoe quem tem cabelo crespo, né? Porque é uma trabalheira. Eu sempre vi a minha mãe cuidar do cabelo e é uma trabalheira cuidar de um cabelo crespo. A minha mãe, se pode falar, Ana, alguma vez viu minha mãe descabelada? Ou sem estar com os cachos bem definidos? Sempre com os cabelos arrumados. Minha mãe sempre arrumada. Deus sempre deu pra ela ter o cremezinho pro cabelo. Não faltava pra ter o batomzinho. Não faltava pra ela andar no salto. Podia ser até o mesmo salto o ano todo. Mas ela tava sempre no salto. Pra roupa dela, pra ela tá bonita, pra ela tá feminina. Minha mãe sempre foi de vestidos, de roupas. Nunca, né, Ana? Nunca teve minha mãe descabelada. Eu jogo com alguém. Se alguém algum dia viu a minha mãe descabelada ou sem batom, sem estar maquiada, sem estar bem arrumadinha na rua. Jamais. E isso não é porque ela é uma mulher vaidosa que quer se aparecer de jeito nenhum. Ela tem a vaidade do tamanho certo, ela é feminina e ela nos ensinou isso. E Deus sempre honrou ela. É que eu não tenho dinheiro. A gente morava em casa que não tinha banheiro. A gente nunca teve casa, era sempre de favor que a gente morava. Quantas vezes as roupas eram tudo que... Nossa, eu não sei nem quando na vida que a gente começou a dar conta de sair pra comprar roupa nova. A gente ganhava roupa, ganhava... Gente... Vocês não têm noção. Só que Deus sempre honrou a minha mãe. Sempre honrou. Nunca faltou. A Celoide tá dizendo, a Gô sempre arrumada e sempre nos incentivava com suas palavras sábias. A minha mãe é uma mulher muito sábia. Muito sábia.
super conselheira, muito equilibrada, melancólica, né? Centrada, assim, né? No lugar dela. Nada vale que nem eu. Mas, gente, tudo isso forjou a gente, sabe? E o que a gente tá ensinando pros nossos filhos? O que os nossos filhos vão lembrar da gente? Vão lembrar da casa que eles vieram? Vocês têm noção? Eu vou falar isso pra gente encerrar, mas assim, vocês têm noção que nós hoje rezamos e resolvemos coisas, né? Trazemos coisas boas e ruins lá da nossa infância. O que os nossos filhos vão falar da infância deles? Quais são as memórias que a gente está criando com os nossos filhos? Minha casa nunca faltou árvore de Natal. Casa pobre, simples, uns pinheirinhos miudinho, mas sempre tinha o pinheirinho. Sempre a gente estava preparando para o Natal. O bolo de aniversário sempre tinha, que a minha mãe fazia. Era sempre o mesmo bolo, uma receita maravilhosa, que hoje em dia ela se custa, inclusive, de fazer para nós, né? Né, Bruna? A Bruna não tá aqui, a Bruna vai ver depois, mas a Bruna vai confirmar. Hoje em dia ela se custa, que ela sem vergonha, mas ela sempre fazia aquele bolo maravilhoso. Tinha o bolo do dia do aniversário. Pobre que a gente era, mas tinha o bolo do dia do aniversário. Presente de Natal, sempre Deus providenciava para ela comprar uma bonequinha para cada uma, não sei o que, tinha lá debaixo da nossa árvore. E Deus honrava a fé da minha mãe, né, e o posicionamento dela de mãe. Ela escolheu, isso é uma coisa que eu super admiro na minha mãe, ela podia ter trabalhado em outras coisas, mas ela dizia assim que ela preferia trabalhar como diarista, como faxineira, né, porque ela conseguia organizar os horários dela e estar presente em casa também com a gente, porque era só ela, né. A minha mãe foi trabalhar, assim, o dia inteiro. Às vezes no verão, claro, ela trabalhava. A gente ficava, tia Ana, não sei se a tia Ana ainda tá aqui. A tia Ana, nossa, muito cuidou da gente, muito ajudou a mãe, né? A tia Ana, que eu digo que é a minha segunda mãe. A tia Ana tanto ajudou. Meu primeiro dia de aula, a tia Ana, que me levou na escola, né? Tantas pessoas boas Deus colocou no nosso caminho, mas a minha mãe nunca deixou de ser quem tava ali presente, conduzindo tudo. E ela não teve marido em casa, né? Deus sabe por que eu tô falando tudo isso pra vocês hoje, né, gurias? Mas é pra lembrar a gente, assim, do nosso verdadeiro chamado, do lugar onde a gente tem que estar. Tia Ana tá aqui, né? A tia Ana tanto ajudou, né? Tia Ana é outra dona de casa que tava sempre arrumada. A casa da tia Ana sempre um brinco, um lar, né, tia Ana? Tia Ana fez da casa dela um lar. Tia Ana faz crochê. Ela faz cada tapete. A casa da tia Ana sempre impecável, sempre arrumada, sempre ordenada. Coisa mais linda, tia Ana sempre arrumadinha, catequista na igreja, mas como cuidou bem da sua família, do seu marido, dos filhos. Gente, se a gente olhar um pouquinho, de repente até um pouquinho para trás, né, a gente vai ver mulheres tão fortes, né? Mães de família, mulheres que criaram seus filhos, né? Com mais equilíbrio do que a nossa geração, convenhamos, né? Enfim, falei tudo isso. Vocês peguem aí tudo aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje, que sejamos mulheres conduzidas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ensine a ordenar as coisas, a hierarquia das coisas, a prioridade das coisas na nossa vida. Tia Ana, 47 anos de casamento. Segura essa. 47 anos de casamento. Gurias, que Deus nos ensine, né? Que Deus nos ajude a ordenar todas as coisas. Hoje eu fiz um falatório, mas eu acredito que aqui também nos conduziu o Espírito Santo. Às vezes é uma coisa ou outra, né, que a gente vai pegando e Deus vai falando com a gente. Amanhã eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor, tá? Vou liberar também de alguma maneira, vou fotografar, vou dar um jeito de... vou ver se eu até acho pronto na internet isso, né? Da gente passar para vocês os questionários para que vocês consigam descobrir a própria linguagem e a linguagem do marido, ok? Senhor Jesus, muito obrigada por toda essa partilha dessa manhã. Senhor, nós te pedimos a graça de sermos mulheres dominadas pelo Espírito Santo, conduzidas pelo Teu Espírito. Nos ensina, Senhor, a colocar a verdadeira, Senhor, ordem, aquela ordem que vem de Ti, a ordem que vem do alto, Senhor, a hierarquia das coisas corretas, Senhor, dentro do nosso lar, dentro de nós mesmos, Senhor. Restabelece a ordem dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Reordena os nossos conceitos, os nossos princípios, Espírito Santo. Tem tanta coisa desordenada em nós, tanta coisa para colocar no lugar. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a ordenar a nossa vida, ordenar as
em nosso lar. Nos ensina, Espírito Santo, a sermos mulheres conduzidas por Ti. Nos conduz, Espírito Santo. Hoje, mais do que nunca, nós pedimos essa graça. Nos conduz, Espírito Santo. Nos ensina, nos ajuda. Domina nosso temperamento. Domina nossa personalidade. Vem nos dominar, Espírito Santo. Vem encher a nossa casa, o nosso casamento da Tua graça. Obrigada, Senhor, por todo o Teu socorro nessa manhã. Abençoa nosso dia, Senhor, e continua falando conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Me passei de novo, né? Eu ando muito passada. Gurias, encaminhem essa live, aviãozinho, tá? Para as amigas, para aquela sua amiga que precisa ouvir esta live hoje, tá bom? Amanhã, então, vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. Já vou abrir caixinha, vou respondendo aos poucos as caixinhas antigas já, mas eu vou abrir para que vocês compartilhem comigo. Falem comigo na caixinha sobre a live de hoje, falem sobre o que vocês estão vivendo, quais foram os insights que vocês já tiveram de comportamento, de mudança que vocês já tiveram, tá bom? Pra gente ir construindo melhor também o restante dessas nossas lives, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, até amanhã às 7.